Boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui no projeto Guardiões da Água. Estamos começando a nossa quinta aula, o nosso quinto encontro nesse novo formato online, usando os espaços digitais de comunicação. Hoje na companhia do meu querido colega Rodrigo Rodenbusch, que já está aí dividindo tela comigo. Se alguém chegou aí, se puder dar um aviso para a gente como é que está o áudio, como é que está a nossa imagem, deixar um comentário, nos ajuda bastante para a gente começar a nossa aula. Vi que já tem algumas pessoas acompanhando. Bom, muito bem, então vamos começando, Rodrigo. Primeiro eu quero te desejar que tu sejas muito bem-vindo aqui no projeto e te agradecer muito por ter aceitado o convite de participar dessa aula aqui comigo, na qual a gente vai debater comunicação comunitária, mas em específico rádios comunitárias. E aí nada melhor do que trazer um cara que é especialista em rádio, que estudou a fundo rádios comunitárias. Vamos ver, chegou um comentário, vamos ver se é sobre o nosso áudio. Está ótimo o áudio e a imagem. Obrigada, meu colega Mano Vini acabou de nos dar esse retorno. Bom, então, pessoal, muito bem-vindos e bem-vindas. Antes de começar a minha conversa, a nossa conversa aqui com o Rodrigo, eu preciso dar alguns avisos para ti que nos acompanha nas nossas aulas semanais aqui no projeto Guardiões da Água. As nossas aulas, a aula 1, 2, 3 e 4, estão disponíveis lá na videoteca do projeto, na nossa página no Facebook. Na aula 1, a gente trabalhou conceitos abrangentes sobre comunicação comunitária. Na aula 2, comunicação comunitária e história. Na aula 3, comunicação comunitária e movimentos sociais. E na aula 4, que foi semana passada, comunicação comunitária e direitos humanos. Então, se tu perdeu alguma dessas aulas, eu recomendo que tu volte lá na nossa videoteca e acompanhe as aulas em sequência para conseguir debater e conversar aqui conosco nas nossas aulas que começam hoje, a quinta aula, e a partir da semana que vem as nossas aulas continuam aqui no Facebook. E também deixar um convite. As minhas aulas de comunicação comunitária são sempre às terças-feiras, às 17 horas. Então, põe na tua agenda aí e vem conversar e aprender sobre comunicação comunitária com a gente. E a nossa agenda de amanhã no Projeto Guardiões da Água está muito bacana. Às 10 horas tem aula de muralismo com o Rogério Tosca. Às 17 horas, aula de comunicação comunitária com o meu colega Mano Vini. E às 20 horas, aula de teatro com o André de Jesus. Então, esse programa bota na tua agenda e vem aproveitar as atividades do Projeto Guardiões da Água, que são abertas e estão aí disponíveis para toda São Leopoldo e região metropolitana também. Tá certo, pessoal? Bom, então vamos ao que interessa, vamos para a nossa aula de comunicação comunitária, especificamente sobre rádios comunitárias, numa conversa muito bacana com o Rodrigo Rodenbusch, meu colega, parceiro, professor, jornalista e doutor em comunicação. Já falei um pouquinho sobre... Meu vizinho. Meu vizinho. Já falei um pouquinho sobre ti, Rodrigo, mas eu quero, por favor, que tu te apresente para quem está nos acompanhando e nos assistindo. Primeiramente, pessoal, eu fico muito feliz em poder ter um motivo muito nobre para poder tomar um bom banho, para poder fazer a minha barba, para poder cortar o meu cabelo, para poder botar uma camisa em 60 dias, que acho que isso é muito importante, não só discutir um tema que hoje em dia é fundamental para o cenário que a gente está vivendo, político, econômico e social no país, é também a gente ter motivos para poder literalmente levantar da cama, se sentir útil, que eu acho que esse período que a gente está vivendo, ele é único e a gente tem que tirar o melhor dele, sabendo que ele atinge a todos em todas as esferas, né? Então, primeiramente eu digo para vocês, assim, não se cobrem tanto, né? Sigam aí o coração de vocês, a gente está num período complicado e eu acho que é um momento muito útil para a gente poder conversar sobre esse tema que, na minha opinião pessoal, de história de vida, de história profissional, de história na pesquisa que eu tenho, que é curta, mas ela existe, ela sempre teve um apreço muito grande para mim, né? Sempre fez uma parte muito importante para mim, porque de nada adianta eu, Rodrigo, ser comunicador se eu não posso, de alguma maneira, ajudar, auxiliar ou instrumentalizar ou de alguma maneira eu conseguir contribuir para alguma coisa que possa mudar uma realidade social, várias realidades sociais, ou mudar a história de uma comunidade, e é para isso que eu acho que eu existo enquanto profissional. Eu não conseguiria exercer a minha profissão de outra maneira, né? Então, por isso que
os caminhos todos meus levaram para trabalhar com rádio, e isso eu quero deixar uma curiosidade para vocês, porque eu sou de uma época muito analógica. Eu entrei na faculdade em 1994 e eu me formei em 1999. E nessa época a gente saía para trabalhar em 4 veículos, ou rádio, ou TV, ou jornal, ou revista. E a gente saía dizendo isso, não, eu vou trabalhar nesse veículo, vou trabalhar no outro veículo, enfim. E o último veículo que eu queria trabalhar era rádio. E eu não sei porquê, mas era assim. Eu queria trabalhar em qualquer outra coisa que não fosse rádio. E a necessidade, que significa desemprego por 1 ano e meio, me fez trabalhar no rádio, porque me surgiu a oportunidade de trabalhar em rádio. E no rádio eu cresci, no rádio eu encontrei minha paixão, no rádio eu me descobri enquanto profissional, no rádio de 2001, 2002 até 2009, eu trabalhei quase 10 anos no veículo, na Rádio Guaíba, no grupo, que agora faz parte do Grupo Record, e eu trabalhei no rádio como repórter, como produtor, como redator, fui correspondente internacional da rádio, fui chefe de reportagem, e saí da rádio para poder estudar, porque eu queria ajudar aqueles alunos recém-formados que entravam no rádio e não sabiam nem que era uma pontuação na língua portuguesa. E eu dizia, tem alguma coisa errada. Então, acho que eu vou tentar trabalhar na fonte, né, no início, vou tentar de alguma maneira. E aí eu fui pelos caminhos da vida, por indicação de faça aqui um teste, busque na internet alguma oportunidade. Eu queria muito ter um diferencial de mercado. E aí, resumindo muito, eu passei num processo de seleção de mestrado para estudar na Alemanha. E eu fui para a Alemanha de 2009 a 2011. Morei lá em 2009, 2010, 2011, para fazer meu mestrado naquela... Para quem tem NET internacional, aquela Deutsche Welle, aquele canal alemão, foi lá que eu estudei. E lá eu não só estudei, como trabalhei, e vi que a Alemanha tinha uma preocupação muito grande em atender regiões em vulnerabilidade social. E eles têm ainda até hoje um olhar muito forte para a América Latina, para a África, para o sul da Ásia. E ali eu me despertei, opa, eu já gostava de rádio, já tinha trabalhado 10 anos em rádio, entendia a força e o poder que o rádio tem, quer seja comercial ou comunitário, e eu resolvi usar a expertise que a Deutsche Welle tinha para dizer, opa, então está aí talvez a minha possibilidade de fazer a minha dissertação de mestrado, em alemão chama tese, a gente achava o máximo, né, tese, mas era dissertação, e aí eu decidi trabalhar com rádio. Eu disse, eu quero trabalhar com rádio, e eu quero trabalhar com alguma coisa que tenha a ver com a minha realidade, com o meu desejo, com a minha vontade, e eu consegui, isso é bem interessante, porque eu acho que vale a gente olhar para fazer uma visão macro. Eu queria trabalhar com o genocídio de Ruanda, porque o governo, você sabe, tinha etnia Tutsi, etnia Hutu, e uma das etnias, ela instrumentalizou o rádio para incitar a população para matar a outra etnia. E eu queria trabalhar com isso, eu queria entender o que estava por trás, a importância e o uso instrumentalizado do rádio. Só que eu, não sabendo de uma realidade macro, que as antenas da Deutsche Welle na África, para disparar toda a programação para o continente inteiro, ficam em Ruanda. Porque a Ruanda é conhecida como o país das 1000 colinas, porque ela é muito alta. E aí eu fui convidado a fazer uma reunião, onde me disseram, tu não pode levar adiante teu tema de mestrado, porque as antenas da Deutsche Welle ficam em Ruanda. E se descobrirem que um aluno da Deutsche Welle está em Ruanda investigando genocídio, eles vão cortar a concessão que a gente tem, o acordo, e tu não vais poder trabalhar. E ali meu mundo acabou. Eu digo, meu Deus, e agora? E aí eu rapidamente pensei, eu quero continuar trabalhando com rádio, eu quero continuar trabalhando com o que o rádio pode trazer, no caso eu queria entender genocídio e tal. Eu disse, opa, peraí, eu vou olhar para as rádios comunitárias. E aí veio a ideia de fazer um estudo comparativo entre as rádios comunitárias no Brasil e as rádios comunitárias em algum lugar no continente africano, porque eu queria trabalhar lá. E aí meu olhar se direcionou numa pesquisa que eu fiz para Bush Radio, que é considerada uma das mais importantes rádios comunitárias do mundo, que fica na cidade do Cabo, na África do Sul. E aí eu disse, ok, juntei tudo que eu tinha de dinheiro. Eu ganhava, para vocês terem uma ideia, uma merreca que ajudava a pagar, 50% era para o meu quarto, o resto era para comida, para transporte, para livro. Eu consegui juntar dinheiro e fui para a África do Sul fazer uma pesquisa de campo.
consegui juntar tudo em 6 meses, em agendar entrevistas, gente, por internet, e eu rezando a Deus que quando eu chegasse naquele dia, naquele horário, naquele lugar na África do Sul, num lugar que eu nunca tinha ido na minha vida, as pessoas estariam lá para me ouvir, e elas estavam lá para me ouvir. Eu não perdi nenhuma entrevista. E eu fiz um estudo comparativo entre rádios brasileiras, olhei para 2 rádios no Brasil que ficavam em Fortaleza, e essas rádios ficavam no que é considerado o conjunto habitacional, o maior conjunto habitacional da América Latina, uma das regiões mais complexas de vulnerabilidade em Fortaleza, e também em 2 rádios na África do Sul, uma na cidade do Cabo e outra numa cidade satélite que foi criada por causa do apartheid, chamava, não vou lembrar agora o nome, e eu fiz esses estudos, entrevistas com ouvintes e gestores, e o título da minha dissertação era o papel das rádios comunitárias dentro dos grupos em desvantagem na sociedade, um estudo comparativo do Brasil e da África. Qual era a minha ideia? Eu queria entrevistar essas pessoas e ver se elas se sentiam parte da sociedade por meio do que elas faziam nas rádios comunitárias, enquanto ouvintes, enquanto produtores, enquanto donos da rádio, que são as 3 características fundamentais de uma rádio comunitária, tá? E aí eu consegui entender qual era a relação que eles estabeleciam. E uma das perguntas que eu fazia era, se a rádio comunitária for um parente seu próximo, que parente é esse? Vocês não imaginam as respostas que vinham. Era de irmão, pai, tio, avô. Então, eram relações muito próximas. E aí eu, usando um conceito de esfera pública, de Habermas, eu tentava entender se nessa, que a gente entende essa esfera pública, essa macroesfera chamada sociedade, as pessoas que moram nessas regiões de vulnerabilidade, elas conseguem se sentir parte da sociedade, porque isso é fundamental. A comunicação tem que servir para isso. E aí eu consegui chegar a resultados muito interessantes. Obviamente a gente não consegue replicar para macro, né, porque é uma pesquisa muito pequena, mas ela dá indícios da importância da rádio comunitária. Só que, gente, imaginem isso, 2011 acabou meu período fora do país. Em 2014, eu comecei o doutorado na Unicinos. Só que em 2011 criou uma pulga atrás da orelha, porque as pessoas estavam começando a falar em internet. E começando a dizer assim, ó, mas tem tanta coisa que engessa a rádio comunitária que na internet não precisa ter tanta burocracia, legislação, e aquilo ficou uma pulga atrás da orelha. Por isso que daí no doutorado, eu não quis fazer a loucura de voltar para a África, minha ideia era essa, mas não tinha dinheiro, de maneira nenhuma, muito caro tudo. Eu voltei para o tema de rádio comunitária, então eu fiz meu mestrado e meu doutorado olhando para rádios comunitárias como objeto. E aí no doutorado, eu leio para ficar bonitinho aqui para vocês, ó. Rádio comunitária e cidadania comunicativa, interações entre comunicadores locutores e ouvintes das rádios comunitárias, Lomba do Pinheiro e Voz do Morro. Eu olhei para Porto Alegre. Então eu consigo dizer para vocês que eu fiz um estudo para ver de que forma o ambiente digital, em 2014, 15, 16, 17, 18, ele opera essas rádios comunitárias, porque foi uma coisa que eu deixei pendurada lá no mestrado, e eu gostaria muito de entender como funciona hoje, porque a gente tem no Brasil uma legislação muito restritiva, e as permissões que uma outorga permite para uma rádio comunitária, na minha opinião, é muito restritiva. Para vocês terem uma ideia, o Brasil permite hoje, gente, 3,5 km de distância de um sinal. Então, eu tenho uma rádio plantada na minha casa, eu posso ir a 3,5 km. Na África do Sul, Lívia, chuta quantos quilômetros é com a África do Sul? 50 quilômetros? 50 quilômetros. Imagina, gente, 50 quilômetros eu consigo ter a minha voz sendo veiculada para outras, né, vamos botar aí diásporas, né, comunidades que têm relação direta com o que eu penso, com o que eu sinto, que se sentem pertencentes. Vamos dar um exemplo aqui em Porto Alegre, pessoas que têm toda a história da Zona Sul, mas casualmente moram na Zona Norte, mas se interessam com o que acontece na Zona Sul. Elas não conseguem saber o que acontece por meio de uma rádio comunitária que possa acontecer, que possa existir naquela região. Por quê? Porque o alcance não permite. Então, resumindo, eu sou filho de Universidade Federal, eu tenho um interesse muito grande em rádio, profissionalmente, e no mestrado e doutorado eu levei isso adiante. Eu fico muito feliz em poder conversar com você sobre
essas minhas experiências. Eu sei que hoje o nosso tempo ele não entramos madrugada dentro, mas quem quiser um dia conversar comigo sobre essas minhas experiências, porque elas são maluquíssimas, assim, valeu muito a pena ter conversado com gente, ter feito as entrevistas e ter tido essa relação muito direta com essas pessoas que consomem e que produzem essa comunicação comunitária. Uau, Rodrigo, a tua biografia, o teu currículo com o trabalho em rádio comunitária, em rádio comercial também, nos deixa assim, impressionados, né? E quem te conhece como professor e como colega pesquisador também sabe muito da tua competência e do modo ético e compromissado como tu conduzes as tuas pesquisas e os teus interesses de trabalho. A Simone Dávila deixou um comentário que eu acho que é para você. Querida, valeu, Baita profissional e ser humano de altíssima qualidade. Obrigada por nos assistir, Simone. Bom, vamos continuar com a nossa conversa então, Rodrigo, porque você acabou de pontuar algumas questões, né, sobre as questões legais que permeiam a existência da rádio comunitária no Brasil. E isso tem muito a ver com a origem e o cenário político histórico no qual as rádios comunitárias surgiram no contexto brasileiro. Então, Rodrigo, como é que as rádios comunitárias surgem no Brasil? O que você pode nos contar sobre esse período político e histórico do nosso país? Muito importante essa percepção que uma das rádios que eu usei como objeto, ela não preenche um requisito legal que está previsto, né, para uma outorga. E eu deixei isso muito claro, porque, pessoal, quem está ouvindo tem que entender isso. Não é porque eu preencho um requisito num papel que faz com que a natureza da rádio que eu estou colocando no ar seja comunitária. Muito pelo contrário, isso tem que deixar muito claro para vocês. Quando vocês ouvem, por exemplo, a palavra rádio livre ou rádio pirata, que é aquela rádio que é a rádio ilegal, ela pode ter infinitamente um papel de comunitário que uma rádio que recebe a outorga e é oficial não tem. Existem pesquisas que mostram, por exemplo, no governo Sarney, que de 2.000 rádios, pelo menos 1.000, vamos botar aí 50%, elas tinham uma relação direta com políticos, o que não pode acontecer. Porque se vocês imaginam que uma rádio comunitária, ela atende a ponta, ela está trabalhando uma comunidade vulnerável, que necessita de informação, que precisa de uma educação no sentido de receber uma informação correta para fazer uma tomada de atitude, para votar direito, para mudança de realidade. Se tu tem uma rádio instrumentalizada, ligada diretamente a partidos políticos, ou a vereadores, ou a deputados estaduais, ou deputados federais, usar uma outorga, uma concessão de rádio comunitária como moeda de troca política, isso é um absurdo. Então eu deixo muito claro que uma rádio pirata, que a gente entende, aquela rádio que não recebe uma licença oficial, ela pode sim ter genuinamente funcionar e cumprir aquilo que a gente entende que seja uma rádio comunitária. E aí vai o quê? É uma rádio para a comunidade, é uma rádio da comunidade e é uma rádio sobre a comunidade. Essas três preposições, elas têm que estar presentes sempre. Se é uma rádio constituída por um grupo, comunidade, e essa comunidade hoje, por causa da rede digital, ela não precisa estar geograficamente numa mesma área, obviamente, mas ela é feita por uma comunidade, para ela e sobre ela, ou sobre assuntos que tenham relação a ela, fica muito claro a gente entender que tem muita rádio que recebe, obviamente tem rádio pirata, que tem um cunho muito mais comercial, mas aquela que elas são genuínas. A Rádio Voz do Morro, aqui de Porto Alegre, que volta e meia funciona, eu não consigo dizer para você se hoje está funcionando, porque a rádio ela é você tem que ver se ela funciona ou não, porque às vezes ela está no ar, às vezes ela não está no ar. Ela é uma rádio genuinamente comunitária. Tem outorga? Não tem. Por quê? Porque os gestores da rádio dizem, quando o governo, no sentido de afrouxar e permitir que outros itens desburocratizem a concessão, a gente pede. Enquanto isso, a gente vai fazendo do jeito que consegue. Então, isso tem que estar muito claro para vocês. Imaginem que a rádio comunitária, ela surge no Brasil nos anos 70, 80. O que a gente tem aí? Regime militar, né? Porque eu sou do grupo que acredita que houve golpe no país, né? Não, mais de um. Então, em 64, tivemos um golpe muito forte,
E aí, o que acontece? A gente tem, e para quem não entende essa questão do que é hegemônico, contra-hegemônico, né? A rádio comunitária, ela é uma força contra-hegemônica, ela é uma força que vai contra monopólios, contra espaços de comunicação que não se preocupam em políticas públicas, em regiões de vulnerabilidade social, em cidadãos que não vão trazer nenhum interesse político, social e econômico para eles. Então, toda aquela massa brasileira, vamos botar em mais de 50% da população, que é invisível até hoje, ela não tem voz. Se ela não tem voz, ela não consegue expressar e colocar aí a público para que os outros saibam a sua realidade. Então, é nos anos 70, anos 80, que começa, se eu não me engano, 1971 é o primeiro exercício no Espírito Santo, depois tem 1976 em São Paulo, depois tem a Rádio Paranoica, que é em Belo Horizonte. Então, é nessa região que começa o exercício da rádio comunitária. Lembrando, uma rádio comunitária não precisa necessariamente ser uma rádio com um microfone, com as pessoas usando um dial e ligando. Uma rádio comunitária ela pode existir numa rádio poste. Assim começou a Rádio Voz do Morro, por exemplo. A Voz do Morro, gente, aqui de Porto Alegre, eles ligavam uma caixa de som com um microfone sem fio e falavam nessa caixa de som e botavam os moradores da rua a conversar. O som deles saiu na caixa. E eles diziam para a população, tá saindo na rádio. Não estava saindo. Mas era uma forma de começar a criar um hábito, porque rádio é hábito. Então, eles foram muito espertos. Disso, depois, rádio poste. Depois de rádio poste, tu vai precisar de um equipamento que, para a legislação brasileira, tem que ser aprovado pela Anatel. Então, as rádios, elas surgem num contexto de repressão, num contexto de necessidade das pessoas terem um espaço de fala, porque diz que a rádio comunitária ela dá voz a quem não tem voz. Essa é um clichê, mas é verdade. Então, existe esse contexto todo, anos 70, anos 80. Então, imaginem, de 70 a 80, rádio é um veículo de comunicação, meio de comunicação muito utilizado no Brasil. Imaginem momentos de catástrofe, imaginem um temporal, uma tempestade, cai luz, alguma coisa e tal. A rádio funciona, a televisão não, o impresso não. Então, o rádio ele tem uma força muito grande, ainda mais nessas comunidades. Ele é um meio de comunicação que ainda entra muito forte no interior. Então, vocês têm essa contextualização histórica de início das rádios. Elas vão começando a se constituir, mas esse arcabouço legal, essa constituição legal para dizer, ok, isso que está sendo feito nesta comunidade, a gente vai chamar de rádio comunitária, isso é dos anos 90. Então, no final dos anos 90. Então, vocês têm toda uma trajetória de luta, de engajamento, de comunidades que buscam, de alguma forma, essa constituição. Começou no Peru, olhou-se muito porque aquilo foi feito no Peru, depois trouxe para o Brasil. Mas imaginem isso, a rádio comunitária ela nasce num processo de muita luta, de muita dor, de muito sacrifício. Não foi nada fácil constituir esses primeiros exercícios de rádio comunitária, da mesma forma que hoje em dia não é nada fácil manter também esses pontos aí de democracia, de comunicação cidadã. Ainda é uma luta muito difícil, porque a gente tem nessa jornada de constituição de decretos e portarias e leis, e esse arcabouço aí, uma forma muito clara, para quem entende, de tentar, da melhor maneira possível, restringir o acesso, dificultar o acesso. Teve agora o último registro, que eu posso dizer legal para vocês, acho que é de 2005, que tenta desburocratizar um pouco, mas ainda assim é muito complexo isso, né? Por isso que a gente olha hoje, e eu fico muito feliz que os movimentos tentam, e todas as aulas que a Lívia falou, pessoal, a gente está na aula 5, aula 1, 2, 3 e 4, que eu estava vendo os títulos, todas casam com rádio comunitária, todas. Porque é um movimento que está fazendo isso, porque olha para um conceito, porque olha para uma realidade social. Então, a gente tem, tudo que vocês estão tendo de fechamento aí, a rádio comunitária, ela é mais uma plataforma para dar voz a uma necessidade fundamental, e aí a gente depois entra na questão do conceito de comunicação cidadã, porque é fundamental que os grupos tenham
Eu digo grupo, qualquer comunidade, grupo, movimento que entenda que seja necessária a criação de uma plataforma para ganhar voz, né? Alguns buscam a forma legal, por mais que complexa e difícil que seja, mas a gente vê hoje muita rádio migrando para a plataforma digital. Eu me perdi alguma coisa, mas tu aqui agora. Eu tenho uma questão, Rodrigo, que eu acho que encaminha os demais pontos do nosso debate, e também chegaram pelo menos 2 perguntas que daqui a pouquinho eu compartilho na tela. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos escutando hoje, inclusive algumas daquelas que nos mandaram perguntas prévias, que eu vou colocar na tela também mais para o final da nossa aula de hoje, tenho certeza que muitas dessas pessoas ficam se preocupando, né, e se perguntando, mas como eu posso começar um projeto de rádio comunitária na minha comunidade? E também eu imagino que muitas comunidades ficam preocupadas com a qualidade técnica, com a qualidade das suas produções, ou então preocupadas com as questões legais, mas eu estou construindo uma rádio que é pirata, talvez não está tão bem produzida. Tu, Rodrigo, que tem experiência nessa área, que acompanha há muito tempo a produção de rádios comunitárias, o que tu pode dizer para quem está começando, está pensando, está fazendo um planejamento para ter um projeto de rádio comunitária na sua comunidade? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, assim, na hora de pensar um projeto, é pensar a primeira coisa, assim, ó, para quem? Primeira coisa é para quem que eu vou fazer isso? Quem é o meu público? E o interessante é que eu tenho que fazer parte desse público, porque eu não posso chegar e dizer assim para vocês, olha, eu acho que eu, Rodrigo, moro na zona sul de Porto Alegre e eu vou fazer uma rádio e um projeto para o pessoal da zona norte, porque eu acho que é interessante eles terem isso. A gente tem que entender, a palavra principal, gente, é propósito. Para quem que eu estou fazendo isso? Que comunidade é essa da qual eu faço parte? Porque eu não posso deixar de ter na minha cabeça essa percepção do para, do sobre e do da, né? Eu faço sobre uma comunidade, para uma comunidade, e já esqueci o outro, mas enfim, eu tenho que fazer parte desse grupo que está tentando, de alguma maneira, colocar em prática um exercício de comunicação. Não me preocuparia de maneira nenhuma com a qualidade do material, porque quando a gente trabalha com comunicação cidadã, com jornalismo cidadão, o mais importante não é a qualidade do que eu produzo, e sim a mensagem que eu estou emitindo. Então, não se preocupem de maneira nenhuma com qualidade. Quem se preocupa, gente, com qualidade é a empresa comercial, é o hegemônico, que deu uma tremida, tem que regravar. Eu duvido que, se vocês tiverem algo genuíno para mostrar no Facebook de vocês ou no Instagram, quer seja uma poda de árvore ilegal, um estacionamento ilegal de um carro do poder público, ou alguma ação que seja contrária a um princípio civilizado e de direitos humanos de vocês vão se preocupar com luz, com som ou com imagem. Vocês vão querer o quê? É divulgar esse material. Então, esse é um conceito muito importante. A última preocupação que eu diria é a preocupação com a qualidade técnica. Claro, eu tenho que ter a qualidade mínima para botar no ar, isso é fato. Mas, assim, se está borrado, se está o som de alguma maneira, isso é a última coisa. Mas, primeiro de tudo, propósito. A quem serve esse exercício de cidadania que eu estou me propondo a produzir aqui? Para quem é isso? Outra coisa muito importante, eu preciso ouvir essas pessoas. Eu não posso deduzir de maneira nenhuma que elas querem uma programação de uma rádio comunitária com isso. Não, eu tenho que ouvi-las primeiro. Por mais... Gente, eu posso estar numa rua. Essa rua tem 5 quilômetros de extensão. 5 quilômetros de extensão não é o total da minha rádio. A minha rádio vai só até 13,5. Quem mora no início da minha rua pode viver uma realidade completamente diferente de quem mora no final da rua. E aí, eu estou produzindo uma rádio comunitária, eu vou distribuir esse sinal, eu vou distribuir uma programação. As pessoas moram na mesma rua, elas são a mesma comunidade? Não. Por quê? Os interesses são diferentes. Então, lembrem que não é a geografia que faz vocês ficarem unidos aos outros. Eu tenho absolutamente certeza que eu pertenço a uma comunidade onde eu moro, que não é a comunidade geográfica de onde eu moro. Então, vocês precisam conversar, entender as necessidades. A gente precisa de uma rádio comunitária que fale sobre saneamento básico, porque aqui no fim da rua não tem nada sobre isso, mas lá no início tem. Então,
Querem começar um exercício cidadão, digno, genuíno de uma comunicação? Entendam quem é o público de vocês, quem é essa comunidade, sobre o que ela quer conversar, que assuntos interessam a essa comunidade. Rádio comunitária, gente, não é vocês, o que é super genuíno, eu não vou desmerecer, vocês baixarem um programa na internet e decidirem tocar música e falar sobre assuntos que são de interesse de vocês numa web rádio, e vocês chamarem isso de comunicação comunitária. Não é. Isso é um exercício muito genuíno e muito legal de vocês, de ocuparem o tempo com alguma coisa. Mas está longe de fazer um exercício de cidadania ou de comunicação comunitária. Quando eu digo para vocês, se vocês façam essa pergunta para quem estiver na aula hoje aí da Lívia, aula número 5, a gente está trabalhando rádio comunitária. Façam essa pergunta para vocês. Se eu precisar buscar um canal de comunicação hegemônico, oficial, tradicional, SBT, Globo, Record, Pampa, RDC TV, rádios aí da região da Grande Porto Alegre, o Grupo Sinos, se eu precisar, eu consigo, eu chego até eles, eles vão me dar uma resposta? Digo, lamento. Se a resposta é sim, vocês não fazem parte de um grupo que precisa de um canal para ter uma voz. Porque essa é a relação que a gente estabelece de uma comunicação comunitária. Sabes, Rodrigo, que essa é a questão de abertura que eu faço para todas as minhas turmas e para todos os locais onde eu começo uma atividade para falar sobre comunicação comunitária de modo geral. Vocês se veem na mídia tradicional, na mídia comercial aqui da região? Vocês já foram notados pela mídia hegemônica comercial? Se sim, em quais assuntos, em quais temáticas, em quais pautas? São sempre as mesmas, a gente sabe muito bem quais são. Então, a comunicação comunitária e as rádios comunitárias, e tem uma característica histórica e política específica que demarca isso bastante bem claro nas rádios comunitárias, vem para falar justamente com essas populações, com essas comunidades que têm a sua voz de organização comunitária interna, mas que essas vozes acabam não ganhando volume no espaço político, né, na esfera pública. Então, a rádio comunitária tem um papel importantíssimo para isso. Chegou um comentário muito legal aqui do nosso colega Luciano Nagel. Opa! Cobriu o forte terremoto do Chile em fevereiro de 2010, 8,8 graus na escala Richter. E o rádio foi e continua sendo fundamental, tanto nas informações relatadas, quanto ao número de vítimas, resgates, áreas mais atingidas, etc. Parabéns à entrevista. Obrigada, Luciano, pelo comentário e por estar nos assistindo. Vou dar um exemplo do Nagel. Nagel, satisfação aí. O Nagel fez a cobertura do terremoto no Chile e o rádio era usado para identificação de pessoas. As pessoas entravam em contato com o rádio e diziam: eu preciso saber da minha vizinha Lívia. Entra no rádio e diz aí, Lívia, o Rodrigo está procurando por ti. Nenhum veículo faz isso, gente. Nenhum veículo tem esse caráter genuíno. Por isso que eu sou completamente apaixonado pelo rádio. Os outros veículos caem e a gente continua. Vocês podem imaginar um temporal, uma catástrofe, um cataclisma aí, e as pessoas vão entrar em contato com o rádio para saber as notícias, as informações. Todo mundo está se lembrando agora na aula de hoje, pensando, minha mãe, minha tia, minha avó, meu tio tem um rádio na cozinha, tem um rádio embaixo. Tem 2 rádios em casa, vai mudando de peça e vai trocando de rádio, ou escuta a rádio na internet, porque na convergência de mídias, a mídia continua, só o que muda é a forma que a gente acessa ela, então o rádio continua, só que na internet. Então, o rádio ele tem um papel fundamental, e deixando muito claro assim, imaginemos na realidade de cada um de vocês um buraco na rua. Um buraco na rua num bairro nobre e um buraco na rua num bairro popular. A tendência do buraco na rua virar notícia ou ser consertado primeiro no bairro nobre é muito maior do que num bairro popular. Isso é óbvio e socorro, desculpe quem não entende essa realidade. O que é uma comunidade que precisa de das mesmas possibilidades, né, e benefícios de políticas públicas, porque todos são pagadores de impostos, inclusive às vezes mais aqueles carentes do que os não carentes? Imaginem isso, as pessoas verem a mesma realidade sendo resolvida ou solucionada numa outra região e na deles não. E às vezes vira até notícia, né? Que interessante isso. Por que a rádio comunitária é tão importante? Numa das entrevistas que eu fiz em 2010, eu fui para Fortaleza fazer
num conjunto habitacional, a rádio comunitária, gente, ela era dentro de uma caixa d'água. Sabe aquelas caixas d'água de Corsã, gigante, assim, que são rombudas? Eu tinha o endereço, eu não sabia onde é que era. Eles diziam, é atrás de uma delegacia de polícia, E eu vi a delegacia e não achava a rádio. Eu tive que subir numa escada. A rádio comunitária era dentro do espaço onde ficava a água, que não tinha mais. Quando eu entrei na rádio comunitária, o gestor começou a chorar. Ele ficou 40 minutos chorando, sem parar na minha frente, que era a primeira vez que alguém ia conversar com ele. E ele me contou que no conjunto Ceará, que é o nome desse conjunto habitacional, eles conseguiram pressionar o prefeito da cidade para recauchutar as ruas internas do conjunto habitacional, e eles entrando no ar sem parar, em ano de eleição. E eles conseguiram. Então, se vocês ouvem em algum momento que esse poder de mobilização inexiste, eu posso dizer para vocês que pode ter uma relação em alguém que não queira que isso funcione. Porque se tu bate na tecla, se tu insiste, porque no final das contas, para o país que a gente vive, todo mundo é eleitor em algum momento. E isso vai pesar. Então, por que é importante essa mobilização e por que é importante a gente levar por meio das rádios comunitárias esse exercício de cidadania, das pessoas se sentirem... Vocês não imaginam o que é, porque eu acompanhei várias entradas no ar, eu entrei no ar em algumas rádios, né? Tá entrando aqui o doutor fulano de tal. Eu dizia, gente, eu só estou aqui para fazer uma entrevista. E eles transformavam a presença de alguém diferente em especial. Eu entrava na programação para conversar com eles. E tu vê como é importante, o cidadão entrava lá e dizia assim, avisa lá a Dona Maria que hoje é o aniversário dela. Eles derrubavam a programação e diziam, Dona Maria, o fulano de tal está dizendo e tal. Para vocês terem uma ideia, a rádio Lomba do Pinheiro aqui de Porto Alegre, eles têm uma Bina. Bina é aquela máquina, para quem é da geração nativo digital. Não que conhece. O número. Para vocês terem uma ideia, como é que chama aquele? O apresentador do programa, o comunicador da rádio, que a gente espera que seja da comunidade, porque fala a língua da comunidade, entende? Ele olhava para o número da Bina, desligava e dizia... Dona Cleide, a senhora acabou de nos ligar, um abraço para a senhora. Ele reconhecia o morador pelo número do telefone. Então, vocês querem empatia maior num exercício de cidadania como esse? Então, por que é importante discutir isso? Por que é importante dizer que o Brasil, hoje, não tem uma facilidade legal para o início de um exercício de rádios comunitárias? Por que as rádios comunitárias no Brasil têm o mesmo dial? Porque ela só tem 3,5 km, então uma a 5 km pode ter o mesmo dial, só muda o nome da rádio, né? E aí tu vê a África do Sul com 50 quilômetros. Atlantis era o nome dessa cidade satélite, que eu visitei a 2 horas e meia de ônibus da Cidade do Cabo, uma região muito perigosa, que eu só descobri depois, porque os gestores da rádio me levaram até a parada de ônibus na hora de voltar. E eu disse, eu vou sozinho, não tem problema, não. A gente te leva. Não, mas não tem problema. A gente te leva. Aí eu entendi que tinha alguma coisa acontecendo. E uma rádio completamente organizada, com programação. E, gente, a programação assim, só para resumir esse item. Programação, cuidados com saúde, como lavar legumes e verduras, educação sexual, educação financeira. Aí tu pensa, para que isso? Para o cidadão ter melhor qualidade de vida. É básico isso. É o mínimo necessário. Então, se vocês, como a Lívia diz, se vocês estão vendo a televisão tradicional e vocês reconhecem o bar que vocês frequentam na notícia, se vocês reconhecem o colégio onde foi feita a entrevista, ou amigo de um amigo de vocês não fazem parte do grupo que precisa realmente do exercício de cidadania comunitário, né? Então, mas não impede, de maneira nenhuma, vocês se engajem nesse exercício louco, nessa luta incansável de tentar, de todas as maneiras, levar para os 4 cantos a existência da comunicação cidadã e a necessidade de que ela exista, principalmente agora, no período que a gente está vivendo. Rodrigo, o nosso colega, o Luciano Nagel, complementa aqui a informação que ele nos deu antes sobre a cobertura que ele fez no terremoto lá no Chile. Curiosidade. No Chile, assim como em outros países sísmicos, o rádio de pilha
faz parte do kit de emergência da casa de todo cidadão. E deveria fazer, né? Em últimas circunstâncias, é o meio de comunicação que ainda funciona em caso de emergência e você consegue se comunicar com a sua comunidade, com as pessoas que estão próximas, com o teu bairro, enfim. A gente deveria ampliar esse contato com o rádio, que infelizmente a gente tem perdido ao longo do tempo. Eu vou colocar mais um comentário na tela, aproveitando. É um comentário internacional também, ó. A Camila Rodrigues Pereira. Estou chegando agora, a gente está falando da transmissão. A fala do Rodrigo me lembrou que o trabalho das rádios comunitárias é muito forte e importante em Moçambique. A Camila fez o doutorado de sanduíche dela lá em Moçambique. Mas as maiores rádios comunitárias lá foram criadas por instituições religiosas, como a Rádio Maria. É um contexto que a gente percebe existindo no Brasil, na América Latina também, né, claro. Rodrigo? Camila, esqueci, gente, anos 70, 80, as rádios comunitárias, elas chamavam de eclesiásticas, né? Ela teve uma força muito forte da sindicais, eclesiásticas, então houve uma força muito grande da igreja, justamente nesse exercício de começar a criar esses canais. Exatamente. Sobre rádio comunitária, pessoal, eu entrevistei uma menina na África do Sul, lá em Atlantis, que ela tinha o rosto e os braços desfigurados. Eu sabia que ela tinha sofrido algum acidente. E ela me contou a história, é a menina mais jovem que eu tinha entrevistado, tinha 16 anos de idade. E ela me contou que a casa onde ela morava, em regiões de vulnerabilidade, as casas são muito próximas umas das outras, geralmente construídas de um material muito sensível ao fogo, e ela contou que houve um incêndio em Atlantis, e a casa dela foi completamente destruída. E a primeira coisa que a comunidade de Atlantis faz não é ligar para a polícia, é ligar para a rádio. E olha que interessante isso, a primeira coisa que fizeram foi ligar para a rádio comunitária, e a rádio comunitária intermediou polícia e bombeiros. E essa menina perdeu tudo. A casa, perdeu tudo. Em questão de 5, 6 horas, por causa da rádio comunitária, ela tinha roupa, ela tinha comida, ela tinha onde morar e ela tinha material escolar para o dia seguinte, porque para eles era muito importante a educação. Então, tu vê qual é a importância. E imaginem vocês tendo, na região que vocês moram, que nós vivemos bolsões de vulnerabilidade social em qualquer grande centro, imaginem um morador de uma realidade igual a essa menina, ligando para uma rádio comercial, pedindo ajuda. Eu não preciso dar resposta para vocês. Isso não vai acontecer. Mas essa rede de auxílio que é desencadeada por causa de serviço de comunicação comunitária, ele é fundamental. Por quê? Porque se o poder público não gera nenhuma política pública para essas realidades aí sociais e econômicas e só se importam com elas em período de eleição, é a nossa realidade desde que nos conhecemos como gente, né? Por que se importar agora? Né? Por que olhar para essa comunidade? Então, essa comunidade, ela tem esse canal, por isso que é a voz de quem não tem voz. A gente não vê essas comunidades representadas, e aqui eu deixo uma crítica muito forte aos veículos de comunicação hegemônicos e tradicionais que tentam forjar uma relação muito próxima com grupos de vulnerabilidade social, com regiões mais vulneráveis de Porto Alegre ou da região de vocês, querendo aproximar. Não funciona, gente, não casa. A gente olha e não vê uma relação, empatia, parece algo forçado, sabe, que precisa estabelecer uma relação com essas comunidades, porque elas geram Ibope, ou elas geram alguma forma de mobilização para o canal de televisão, ou para a rádio, enfim. Então, tem que cuidar muito o que é genuíno, o que é importante, o que é relevante, o que é sincero, né? E aí, Lívia, eu vou abrir um parênteses bem curtinho, deixando claro para vocês que o exercício de comunicação comunitária por meio do rádio, ela tem que ser, então, produzida pela comunidade, sobre a comunidade, para a comunidade, ela tem que ser sustentável, isso é muito importante, e é preciso haver uma sustentabilidade, ela precisa ter uma programação que represente a realidade dessa comunidade, ela tem que ter a participação da comunidade, isso são elementos que caracterizam o exercício de comunicação como comunitário, ela não pode sofrer pressão externa, de maneira nenhuma, econômica ou política, isso eu estou dizendo para vocês é o ideal, tá, gente, é o ideal. A propriedade tem que ser da comunidade, ela tem que ter uma propriedade da comunidade, e aí eu abro parênteses, publicidade dentro do rádio.
eu largo para vocês uma... E é muito importante fazer essa reflexão, sabe? É fundamental discutir comunicação comunitária, é fundamental refletir sobre isso. A rádio comunitária, ela pode receber o que a legislação chama de... Como é que é o nome? Apoio cultural. Apoio cultural é aquilo que o mercadinho da esquina, a vendinha do não sei da onde, dá uns 10 pila, 20 pila, 50 pila, assim vai indo. E é isso que constitui a comunicação, a forma deles se subsistirem, né? Deles manterem a comunicação existente. Tá. Eu projetei aí na tela o comentário do João Antônio, que é justamente sobre isso, e é agora que o Rodrigo vai falar sobre isso, então, João. Estou aguardando o comentário do João para esse momento da conversa. Então, eu visitei exemplos de comunidade, de exercícios de cidadã, de comunicação cidadã e comunitária por meio do rádio, que eram, na minha percepção, no meu olhar, 100% comunitários. Assim, ó, raiz. Mas tinham propaganda de operadoras telefônicas. E aí eu digo, tá, pela legislação, não pode. Mas aí eu te pergunto, e aí? O que vale? Vale eu manter um exercício cidadão de comunicação comunitária, porque vai ter uma publicidade aqui e ali, mas eles estão ali, ó, programação ímpar. Ou eu vou dizer, não, vou fazer by the book, tem que seguir exatamente como é, e aí, se eu for seguir como é, gente, não sobra nada. Porque aquela rádio comunitária que talvez seja instrumentalizada politicamente e economicamente, ela vai continuar existindo, né? Porque ela não preenche já o básico, que é pertencer à comunidade, ela já tem uma relação direta com um político aqui, um político ali. Então, e aí eu separei, por causa disso, eu separei uma citaçãozinha muito pequena, que eu acho que vale muito a pena eu falar para vocês, sobre essa questão do custo. Porque eu tenho uma opinião muito clara sobre isso, e acabei de externá-la para vocês, que é aqui, ó. É da Perus, obviamente, uma das maiores pesquisadoras, né, sobre comunicação comunitária. Ela diz assim, ó, ser sem fins lucrativos não significa proibição de gerar recursos. Significa não ser movida por interesses financeiros e que os recursos sejam revertidos para a operacionalização do próprio veículo de comunicação e não para o lucro particular de alguém. Responde o que eu preciso. A legislação diz, não pode, não pode, não pode. Eu digo, pode. Se eles conseguem para reverter melhoria na antena, melhoria na estabilidade, comprar um microfone, comprar uma cadeira nova, ganhar de brinde e aí fazer um escambo, e aí tem que usar um dinheiro que eles têm para trocar uma mesa, comprar um gravador de CD, pode. Então, a gente tem, por isso que é muito complexo e tem que ficar muito claro essa questão, se a gente conseguir sair da aula de hoje entendendo que pirata não é só um sinônimo daquela rádio ruim, impostora, que está contra o governo, e muito pelo contrário, ela pode ser muito genuína, a gente já ganhou a aula de hoje, tá? Porque é preciso deixar muito claro que a gente entende, enquanto pesquisador, que existem vários obstáculos e tentativas de frear o acesso do ser humano à informação. E a rádio comunitária, ela vai a um lugar onde nenhum outro veículo vai, que é dentro da casa das pessoas, em realidades onde a mídia tradicional não quer ir, não tem interesse em ir, e o poder, vamos dizer aí, na hora das eleições, sufrágio, pleito, vamos embora, eles vão lá procurar essas comunidades, obviamente. Mas se a pessoa está munida de informação, imagina, gente, durante um ano eu tenho uma programação comunitária que empodera, uma palavra meio contraditória é essa, mas enfim, que fornece o exercício de comunicação, que leva para a pessoa a informação verdadeira, informação que hoje em dia é uma situação muito complexa, porque nós não vivemos verdades, vivemos versões de verdades, né? Mas que de alguma maneira ela consegue dialogar com a realidade daquela pessoa e faz a pessoa mudar de opinião, ou ter opinião, ou interpretar dados, ou conseguir sozinha chegar a conclusões. Ninguém quer isso. Hoje em dia ninguém quer que isso aconteça. Então, esse exercício, quando eu digo para vocês que a rádio comunitária ela tem que ser livre de pressão
ela tem que ser autossustentável, e essa é a pergunta que a Lívia botou agora aqui para nós. Eu tive que trazer uma pesquisadora, eu penso assim, a Lívia pensa assim, mas se vocês acham que não é suficiente, vamos trazer a maior pensadora do assunto sobre isso. Porque eu sabia que essa pergunta viria, e é muito claro, se desvincula, se a pessoa começa... Gente, isso serve para qualquer coisa no Brasil. Se eu recolho o imposto, e eu uso esse imposto para alguma coisa que não seja em benefício da população, tem coisa errada, né, pessoal? Para a rádio comunitária é a mesma coisa. Se eu começo a recolher dinheiro e eu uso para benefício próprio, não, eu vou botar um puxadinho na minha casa, vou botar uma piscininha, vou fazer um terceiro andar, e a minha rádio não recebe esse valor que as pessoas estão, de alguma maneira, convertendo para achando que vão contribuir, tem coisa errada. Então, não vejo de maneira nenhuma equivocado ou errado uma rádio comunitária arrecadar fundos, conseguir de alguma forma dinheiro para se subsistir, da mesma forma que seja para pagar comunicador, que ninguém ali está de graça. O político poderia trabalhar de graça para nós, né? Mas uma comunicação comunitária, ela precisa de alguma maneira, ela tem que se manter. E digo mais para vocês, os subempregos dessas pessoas que estão ligadas à área da comunicação comunitária, ela precisaria, de alguma maneira, demandaria uma forma de recompensa no sentido financeiro ou monetária, porque as pessoas entregam a vida para isso. Lembrando o exemplo do Rodrigo da Voz do Morro, Rodrigo da Voz do Morro faz a rádio na garagem da casa dele. Ele ganhou um dinheiro numa ação na justiça, ele aplicou inteiro para arrumar a rádio comunitária Voz do Morro. Então, isso é um olhar que precisa ter, né? Então, quando a gente fala sobre gerar lucro, gerar renda, é simplesmente olhando para onde é revertido, porque, na minha opinião, poderia tranquilamente seguir acontecendo, não só por meio dos apoios culturais, que é o nome oficial que a gente tem na legislação. Aí há uma brecha que a gente pode também interpretar, né, Rodrigo? E, evidentemente, para quem tem um projeto, pensa em construir uma rádio comunitária, pensar a execução desse projeto, a efetivação desse projeto a partir desse viés. Primeiro, né, que a outorga legal vai demorar muito tempo se você não tiver um apadrinhamento político, né, mas que você pode começar esse projeto sem essa outorga legal, desde que você produza com a comunidade, para a comunidade, sobre a comunidade, trabalhando sempre com informações verdadeiras, trabalhando sempre com a produção ética comunicacional, trabalhando sempre com informações de extrema necessidade para a comunidade. E segundo, que de alguma forma você tem que pensar a subsistência financeira desse espaço. E não há problema nenhum em arrecadar algum tipo, né, de subsídio financeiro para a existência, que dê chances à manutenção, à existência dessa rádio, desde que esses recursos sejam investidos na própria rádio. Então, não há problema nenhum sobre isso. Essa é uma discussão que sempre aparece, depois tem alguns comentários, algumas perguntas que vieram de quem acompanha as nossas aulas que a gente vai precisar responder. Mas antes eu só quero colocar aqui na tela, Rodrigo, o comentário do meu colega Rogério Tosca, que estudou em Cuba, tem uma história bastante interessante na América Latina, e ele traz uma curiosidade sobre uma rádio comunitária, talvez uma das rádios comunitárias mais importantes, né, no mundo, que é a Rádio Relógio, né, que está no ar desde os anos 40, que transmite ininterruptamente 24 horas por dia, minuto a minuto. Em 57, um grupo revolucionário da Federação de Estudantes Universitários, em uma ação contra o ditador Batista, assaltou o Palácio Presidencial, e a Rádio Relógio, tamanha sua importância desta emissora. Fica também um convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa rádio. Ela tem uma história bastante interessante, tem várias pesquisas já realizadas sobre ela. Então, quem é estudante de comunicação e está assistindo às nossas aulas, um assunto interessante para pesquisar e conhecer mais sobre ela também. Chegou também um comentário aqui da Laura, nos parabenizando pela nossa aula, dizendo que está muito interessante. Muito obrigada por nos assistir, legal. Laura. Vou dar um exemplo, o discurso do Nelson Mandela, tá? Quando ele foi libertado, quem transmitiu foi a Bush Radio, foi a única rádio que conseguiu transmitir, e aí outras rádios do mundo inteiro pediram para ela a transmissão, porque ela foi a única que estava no local, numa sacada lá de um prédio, que eu não vou conseguir precisar para vocês na Cidade do Cabo, e foi a Bush Radio que foi quem fez essa transmissão. Então, quer dizer, tu tem uma relevância na rádio comunitária muito importante,
que às vezes existe um interesse por trás de querer que se esconda esse negócio, e aí quando tu transforma ela no pirata, no ilegal, obviamente, reforçando isso, né, a gente tem exercícios ilegais, comerciais, piratas, mas a comunitária, que não é outorgada, ela tem um papel fundamental. E aí eu vou complementar as anotações da Lívia. Quem está querendo começar um projeto, quem está pensando em criar alguma coisa, converse com a sua comunidade de interesse, e não só a sua comunidade geográfica, obviamente, e vejam se todos conseguem já estar conectados ou aptos a consumir essa informação e a participar dela pelo meio digital, porque aí vocês estão tranquilos, né? Vocês estão fazendo um exercício no ambiente digital que ainda não tem muita segurança legal, no sentido de dizer, aqui vocês têm uma legislação em 98, vocês estão fazendo conta, mas o digital ainda permite, obviamente, esse espaço de experimentação, onde vocês podem, de alguma maneira, fazer esse exercício, né? Rodrigo, eu tenho mais 2 questões para ti e a gente vai ter que ir para as nossas questões do público, porque o nosso tempo está se esgotando. São 2 perguntas bem rápidas e rasteiras. Todo mundo pode produzir rádio comunitária? Ou quem pode produzir? Quem pode ser produtor, comunicador de uma rádio comunitária? Eu vejo essa pessoa tendo uma relação direta e empática com alguma comunidade. Eu não posso, por boa vontade, querer produzir um material para o outro. Eu acho muito complexo. Agora, se eu tenho conhecimento, se eu tenho técnica, eu posso oferecer essa minha técnica, esse meu conhecimento para uma comunidade e aí trabalhar, ajudá-los com capacitação, com organização, com construção de fluxo, de programas. Mas eu vejo esse exercício de construção de uma rádio comunitária como sendo genuína da própria comunidade. Muito bem. Eu não poderia concordar mais com a tua resposta, Rodrigo. Segunda pergunta, e aí a gente vai para as questões do nosso público. Como a gente pode pensar um processo formativo para quem é comunicador ou locutor dessas rádios? Como seria um processo formativo para quem está começando? Como é que eu me inspiro? De que fontes eu posso beber? Eu acho fantástico quem tem vontade de ser comunicador de rádio comunitária, porque pressupõe que já tem na veia um DNA de querer conversar, de pegar microfone, de não sentir essa timidez na frente de um microfone. Isso é fundamental, tá? Agora, eu faria o quê? Eu faria um olhar muito claro em exercícios de cidadania já existentes no Brasil. Eu jogaria no Google da vida rádios comunitárias online, ver como é que essa pessoa conversa, como é que ela se dirige ao seu público, que linguagem ela usa, que conteúdo é colocado no ar. Consegue ter ela é solta no ar, ela não é solta no ar. Então, a gente consegue, de alguma maneira, observando exercícios que já estão sendo feitos no mundo, vamos olhar mais para o Brasil, pode ser a região da Grande Porto Alegre, pode ser aí São Leopoldo, Novo Hamburgo. Então, como é que eu formo essa pessoa? Como é que eu olho isso? Eu olho para experiências, eu bebo na fonte de experiências que já estão sendo feitas e que têm sucesso, né? Que eu vejo que tem público, isso é muito importante, participação da comunidade. Não adianta construir uma rádio, ter um material e tu não ter participação. Isso é fundamental, tu tem que ter esse feedback. Então eu vou ver experiências onde isso acontece, porque se eu tenho feedback, eu tenho empatia. Se eu tenho empatia, tá dando certo. Se tá dando certo, tá dando certo. E aí eu vou olhar para eles. Então é simples essa regra matemática, gente. Então, fica também um recado para quem está nos acompanhando, e o meu trabalho aqui no projeto também é recente, né? Quem está começando a pensar, a entender o que é a comunicação comunitária, um convite para não temer a produção de rádios comunitárias. Além de ser um exercício interessantíssimo, fundamental para a construção e para a efetivação cidadã das comunidades, é também um exercício que não é tão complicado tecnicamente quanto parece. E é um exercício que a gente pode executar, né, se empenhar, construir em conjunto com a nossa comunidade, sem se preocupar de cara com questões técnicas, com a perfeição técnica. Se não, se preocupando sim com a produção de conteúdos interessantes, importantes, necessários para a nossa comunidade, para quem vive ao nosso lado e que, convenhamos, raramente vai estar presente numa mídia comercial. As necessidades de uma comunidade periférica raramente estarão presentes numa mídia comercial. Isso eu posso falar, o Rodrigo também, outros colegas que acompanham
de modo geral, a produção comunicacional hegemônica podem falar também. Sim. Rodrigo, vamos para as perguntas que chegaram durante a semana, porque aí a gente vai encerrando também a nossa aula, a gente não pode deixar de responder estas 5 questões que nos chegaram. A primeira delas é a questão do Romildo, está aqui na tela. Posso começar uma rádio comunitária usando áudios de WhatsApp? Vi na TV um grupo que gravava informações em áudio e depois compartilhava num grupo. Se isso acontece, Romildo, dentro do WhatsApp, não é uma rádio comunitária. Então, é só uma troca de informações. Talvez tenha sido essa a pergunta. Agora, eu posso ter uma rádio comunitária constituída com microfone, com dial, com gente ouvindo em casa, e na minha rádio disparar áudios de WhatsApp, por exemplo. Isso pode acontecer tranquilamente. A Rádio Lomba do Pinheiro aqui de Porto Alegre, no período que eu estava fazendo a pesquisa do doutorado, estava começando o processo de colocar o WhatsApp. E as pessoas gravavam o WhatsApp, a mensagem, tinham vergonha de entrar no ar, gravavam no WhatsApp, o comunicador disparava o WhatsApp no microfone. Isso pode acontecer tranquilamente. Não existe, gente, não existe regra para a rádio comunitária, exceto aquilo que a gente já conversou durante 1 hora até agora. Tá? Mas, assim, a forma que o material é disparado, ou ele é oferecido, é com vocês. Mas dentro do WhatsApp, para o WhatsApp, de grupos de WhatsApp, isso é outra coisa, tá? Muito bem. O Romildo mandou mais uma questão. Rádio comunitária pode ter anúncios de que tipo? Essa é uma questão que aparece muito em comentários sobre rádio comunitária. Já falamos, então, o anúncio ele vai ser sempre a... E aí, pessoal, lá Dona Maria do Mercadinho da esquina da quadra 5 está fazendo uma promoção de caderno, 10 pila, 3 cadernos. Isso a gente chama de rural, que é o nome oficial, e pode acontecer. Já vi rádios comunitárias, então, usando propaganda verdadeira, spots e jingles de rádio de verdade. A rádio era genuinamente comunitária, naquilo que eu entendo como comunitária, e não feriu meus sentimentos, tá? Então, eu acho que mais vale a rádio ter uma publicidade que ela estaria sendo veiculada numa rádio comercial, mas manter a sua natureza de comunitária, para mim, não faz diferença alguma. Próxima questão agora do Sadi. Precisa fazer algum tipo de curso para trabalhar numa rádio comunitária? A gente já conversou bastante sobre isso, mas eu acho que o Rodrigo pode só te esclarecer. Sadi, quanto mais informação tu trouxer para um exercício de rádio comunitária, melhor é. Tudo. Até um curso de corte e costura pode fazer diferença um dia na tua vida numa rádio comunitária. Mas, cara, pega o WhatsApp, te grava, te ouve, vê como é que é. Não existe necessidade de formação técnica oficial para isso. Não existe. Se uma rádio comunitária tem uma pessoa que quer se exercitar, porque você tem que imaginar que a participação popular é uma característica fundamental da rádio comunitária. E existe uma necessidade da rádio se mostrar. E as rádios que a gente vê, tem programas que eu acompanhei, tem vários tipos de programa. Vão falar de quem fala de música, quem fala de história, quem fala de culinária, quem fala sobre o que quer falar, sobre o que acha importante falar. O importante é participar, não o conteúdo dessa participação. E ninguém na tua rádio comunitária vai estar avaliando a qualidade da tua voz. Fica tranquilo, que o mais importante é a tua participação. Essa é uma característica da comunicação comunitária de modo geral, né? A chancela de um diploma universitário, por exemplo, não é obrigatória. É obrigatório que você tenha a chancela da tua comunidade para ser um comunicador daquele espaço, alguém que possa falar em conjunto e para aquele espaço, para aquele local, para aquele grupo de pessoas. Exatamente. Tá bem, Sadi? Fica tranquilo, então. Se tu quer ser comunicador de rádio comunitária, não precisa ter um curso formal, né? Tem mais uma pergunta aqui do Fábio. Qual a primeira coisa a se fazer quando se quer abrir uma rádio comunitária? A gente também conversou um pouco sobre isso. Eu acho que a primeira coisa é conversar com a tua comunidade, porque tu vai precisar muito dela para poder colocar uma programação no ar, porque tu não vai ficar na frente de um microfone 8 horas por dia ou 24 horas por dia. Então, primeiro de tudo a comunidade quer isso. Qual é o propósito dessa rádio comunitária? A quem ela serve? Tem que servir aos cidadãos que moram na comunidade, lembrando para vocês, pessoal. Então, assim, às vezes a gente pode ter uma boa vontade enorme do mundo e a comunidade não querer aquilo ali. Não ser o momento ainda histórico dela para ela querer aquilo ali. Outras vezes a rádio só está esperando que alguém chegue para ligar esse fósforo e ligar essa rádio comunitária. Então, a gente tem que entender
que existem momentos e momentos. Eu tenho que conversar com a minha comunidade e dizer, qual é a minha comunidade? A que grupo eu pertenço? Eu faço parte de algum grupo? Eu vou ser ouvido por esse grupo? Existe empatia entre a minha pessoa e essa comunidade a qual eu quero contemplar com um projeto de rádio comunitária? Eles querem isso ou não? Eles vão participar ou não? Então, isso tem que ser muito... Primeiro de tudo, a primeira coisa a fazer quando você quer abrir uma rádio comunitária são perguntas. Essa é a minha regra. Faça perguntas, obtenha as respostas e a partir daí a gente vai ver se vale a pena ou não desenvolver o projeto. Inclusive montar um projeto, né? Montar algumas propostas para discussão com a própria comunidade. Isso tem a ver, inclusive, com a próxima pergunta, que é também do Fábio, que ele pergunta o seguinte, a rádio comunitária pode ter música ou só informações? Vocês decidem. Se a comunidade acha necessário e interessante ter uma programação musical, eu acho muito interessante, viu, Fábio? Inclusive, com produção, com divulgação de produções musicais da própria comunidade. Fantástico, fantástico. Quantos produtores culturais, né? Quantos músicos existem na comunidade e que não têm espaço para divulgar o seu trabalho, que fala, inclusive, sobre a própria comunidade nas rádios comerciais. Então, uma rádio comunitária, ela pode ter, sim, programação musical. Se a programação musical tiver relação com a própria comunidade, melhor ainda. Claro, favor, a Voz do Morro, gente, acho que ainda faz, não sei, justamente por não saber se às vezes funciona ou não funciona. Uma vez por mês, eles tinham isso, eles faziam a transmissão da rádio na praça do bairro, para realmente reunir a comunidade com música, com tudo, porque... A rádio comunitária, o sangue de uma rádio comunitária é a comunidade. Sem a comunidade, a rádio não existe. Então, é sempre importante isso. É preciso ter essa adesão e essa participação. Do contrário, é um ser humano, é um exército de um homem só. Pode ter música, talvez a rádio comece com música e com o tempo ela vá tirando um pouquinho a música, botando mais informação, porque ela já cativou o público. Rádio, ela é isso, ela precisa cativar. Então, vocês que moram numa comunidade, que fazem parte de uma comunidade, são muito mais aptos a saber essa resposta do que um doutor Rodrigo, do que uma doutora Lívia. Vocês sabem mais que nós sobre isso. A gente consegue auxiliar em algumas coisas que talvez a gente possa contribuir aqui e ali, mas quem mais sabe sobre isso hoje são vocês. Não... Os especialistas do assunto, né, Rodrigo? A gente conhece os bastidores e conhece de experiências de outros locais, mas os especialistas do assunto são aqueles que estão em loco, que estão vivendo na pele o cotidiano de uma exclusão midiática, que precisam aí usar a comunicação como forma de luta, de existência e de requerer direitos essenciais à efetivação da cidadania, uma cidadania no cotidiano, no dia a dia. Espero que a gente tenha te respondido aí as perguntas do Fábio, Sadi e do Romildo. Obrigada por me enviarem. As perguntas me enviaram durante a semana, eu selecionei algumas e coloquei aqui, principalmente as mais, que teriam, assim, mais assunto, que são, assim, espaço de debate num senso comum sobre a existência e produção de uma rádio comunitária. Rodrigo, a gente está chegando no final do nosso horário, a gente até já passou o nosso horário. Eu quero fazer só alguns lembretes e alguns convites, e também quero pedir, Rodrigo, se você pode deixar para a gente algumas sugestões de leitura, de espaços de estudo agora, e aí depois a gente vai para a nossa finalização. Posso? Pode, por favor. A rádio comunitária não é um espaço na internet, por exemplo, vocês acham um portal rádio comunitária, e lá tem tudo. Ele é uma construção muito complexa no sentido de que a gente tem realidades, histórias, construções aos pedacinhos, e vocês têm que estar indo e buscando. Por exemplo, se eu sugiro para vocês a Abraço, que é a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, só vão estar ali na Abraço as rádios que são associadas a Abraço, outras não. Então, são exercícios que vocês têm que fazer de busca, e você não pode se sentir cansados em relação a isso, tá? Porque eu não para vocês hoje, esse é o espaço onde vocês vão ter tudo. Imaginem que é um exercício de cidadania que não é interessante para o poder público. Obviamente,
não existe uma política pública que abrace essas pessoas que querem, de alguma maneira, mudar as suas realidades, porque é interessante que o status quo se mantenha como está, né? Então, é um exercício que vocês vão ter que fazer, pelo menos no ambiente digital, muito sozinho, garimpando aqui e ali onde vocês acham essas informações. Mas, leituras, tá? Sugestões para vocês aqui, ó. Comunicação para a Cidadania, um livro muito interessante. Denise Kogo, que é uma das pessoas assim que mais entendem desse assunto, junto com a Peruso. Então, esse livro ele é muito importante para vocês. Comunicação para a Cidadania, uma sugestão que eu dou. Esse aqui é um garimpo absurdo, tá? Mulher e Rádio Popular. Esse aqui, ele é um livro que ele tem como uma das coordenadoras a Maria Cristina Mata, que é uma das pensadoras e pesquisadoras que conseguiu sintetizar o conceito de cidadania comunicativa. Então, é muito importante este livro aqui, tá? Rádio e Mulher e Rádio Popular. Rapidamente aqui, ó. O Retorno da Comunidade é um outro livro que eu sugiro para vocês, tá? Ele tem vários autores, entre eles, novamente, a Kogo, a Peruso, tá? Esse livro é uma bíblia. Esse aqui, ó, ele é uma bíblia, de tão grosso que é. Comunicação popular, comunitária e alternativa no Brasil. Acho que vale muito a pena para quem quer pesquisar esse material. Então, esse livro aqui é muito completo nesse sentido de trazer esses conceitos e discutir esses assuntos. Esse é um livro mais atual, mas para entender um pouco mais de contrapoder, tá? Entender a relação contra-hegemônica, a mídia tradicional. Então, trabalha aqui, ó, autores muito conhecidos, o Ramonet, o Denis de Moraes, mídia, poder e contra... Internet na América Latina, faz todo esse cenário que a gente tem que discutir, gente, sobre essas novas plataformas da mídia comunitária, né? A internet na América Latina. Vou para os últimos. Trabalha televisão comunitária, mas aborda também conceitos, porque se cair na mão de vocês qualquer livro sobre comunitário, leiam. Não interessa se é TV, se é rádio, se é impresso, leiam, porque vai estar dentro do pacotão que a gente sempre discute, porque eles não vão fugir do que a gente entende como comunicação comunitária, tá? Cidadãos do Mundo, fundamental este livro, tá? Della Cortina. Tá? Esse aqui, Redes de Movimentos Sociais, vai conversar com o que a Marina falou na aula passada de vocês, depois vai conversar com os outros conteúdos que vocês já tiveram. Então, Redes de Movimentos Sociais. E o último, eu sugiro para vocês, deixa eu ver se eu consigo botar, Cidadania e Multiculturalismo, a teoria social no Brasil contemporâneo, porque tudo, falou cidadania, falou comunicação, falou civilidade, falou ser humano cidadão, tudo está dentro desse pacote. Se a gente quer um mundo mais justo, se a gente quer um mundo mais honesto, se a gente quer um mundo onde todas as pessoas têm direito a, como pagador de impostos, a gente tem que discutir comunicação cidadã, comunicação comunitária, sair da esfera do comercial e entrar na esfera do cidadão, gente, tá? Agradeço muito de coração. Eu que agradeço a participação, Rodrigo. Eu te convidei. Tu é um colega que é estimado muito por muita gente. Eu me sinto honrada de ter a tua presença aqui. Também um professor excelente. Todo mundo que fala sobre ti, sobre o teu trabalho, sempre fala de ti e sobre ti com muito carinho, com muito respeito e admiração. E como eu disse no início da nossa aula, não podia trazer outra pessoa para falar de rádio comunitária aqui nesse espaço, senão o cara que é especialista no assunto, né? Gente, façamos comunicação com propósito. Só isso que eu quero dizer para vocês. Exatamente, gente. E os espaços de comunicação comunitária são espaços de comunicação com propósito, sim, para melhoria social, econômica, cultural, política, dos espaços onde a comunicação comunitária está inserida e dos próprios cidadãos que são partícipes desses processos. Pessoal, a gente está encerrando a nossa aula aqui. Eu só quero fazer um convite para que vocês acompanhem as aulas, tá? Durante a semana toda, o Projeto Guardiões da Água tem uma série de oficinas, tem 11 oficineiros trabalhando durante toda a semana, então acompanhem as aulas. Amanhã, às 10 horas, tem Muralismo com o Rogério Toschi, às 17, Comunicação Comunitária com o Mano Vini, e às 20 horas,
Teatro com o André de Jesus. E se tu perdeu a nossa aula ao vivo aqui no Facebook, não tem problema. Essa semana foi criada a nossa página lá no YouTube. Tu pode acompanhar as nossas aulas no YouTube. Cada um dos oficineiros tem a sua playlist. Tu pode ir lá e acompanhando as aulas sem problema nenhum. Pode pausar, pode voltar, pode reassistir, tá? Então acompanha o nosso trabalho, fica ligado nas nossas redes sociais. Se precisar, entre em contato conosco aqui nos comentários. Quero agradecer também muito quem acompanhou a nossa aula. João Antônio, Wagner, Marlene, Tiago Greff fez um comentário bem extenso, não deu tempo, Tiago, mas na próxima aula eu retomo ele, Rogério, a Laura, a Camilo, nosso colega Luciano Nagel, o Mano Vini, Ângela Scarrone, entre tantos outros. Aí acabaram surgindo mais comentários e não deu tempo, pessoal, de comentar sobre todos. Muito obrigada por terem assistido, por terem comentado e participado aqui conosco. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Foi um prazer, uma honra aprender contigo na tarde de hoje. E a gente se vê, eu e vocês que acompanham as minhas aulas, semana que vem, terça-feira, às 17 horas, aqui na página dos Guardiões da Água no Facebook. Um abraço para todo mundo, fiquem bem e, se puderem, por favor, fiquem em casa. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal!